Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, que hora maravilhosa o nosso encontro de oração de todos os dias. Bem-vindo, muito feliz que você está nesta caminhada. Hoje estou com o texto que narra a conversão do apóstolo Paulo, realmente um divisor de águas no Novo Testamento e na história da igreja, e hoje será a bênção para mim e para a sua vida. Vem conosco, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e vamos pregar o Evangelho em nome de Jesus. Em Atos capítulo 9, a Bíblia diz assim, logo no comecinho, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Bom, esse é o comecinho do texto. No caminho para Damasco aparece uma luz. A Bíblia fala que essa luz era tão forte que ela era mais forte que o sol do meio-dia. Paulo caiu por terra e ali Jesus fala com ele e a vida dele é mudada. Eu queria que você tivesse atenção para alguns detalhes que é sempre bom a gente aprender das Escrituras. Às vezes Atos chama este homem de Saulo, às vezes chama ele de Paulo. No começo mais é Saulo, depois vai ser Paulo. E esta diferença não é antes de aceitar Jesus e depois de aceitar Jesus. É simplesmente a preferência do autor, porque Saulo é a maneira hebraica de olhar para o nome dele, enquanto Paulo é a maneira grega, é a mesma coisa. Não tem uma mudança de nome como Deus mudou o nome de Abraão, como Deus mudou o nome de Jacó e de alguns outros personagens do Antigo Testamento, tá bom? Apenas uma curiosidade. A outra coisa que eu quero chamar a tua atenção é que quando Lucas começa a escrever o capítulo 9 e contar o dia da conversão deste homem, ele é caprichoso ao dizer que Saulo respirava ameaças e morte. E eu queria que você usasse a sua imaginação para tentar, mesmo que assim, pouquinhozinho, né, imaginar como era a vida deste homem. Ele era um homem culto, ele era um homem com autoridade, muito estudado. Ele poderia se mover com muita facilidade em qualquer um dos três mundos do Antigo Testamento, falando em hebraico ou aramaico com a turma dos judeus. Ele poderia mover-se entre os filósofos falando grego, e ele era cidadão romano, então o latim também não era um problema para ele. Era um sujeito e tanto, mas o coração dele, diz o evangelista Lucas, que é o escritor de Atos, era um coração que respirava ameaças e morte. Neste momento da história, Saulo era alguém que tinha ódio nos olhos. Era alguém que era digno de medo. Digno de medo, porque a vida dele era uma vida de terror. No capítulo anterior, nos 2 capítulos anteriores, tem a história de Estevão, um dos 7 diáconos que a igreja escolheu, e ele foi o primeiro mártir, ele foi apedrejado, e enquanto ele era apedrejado, esse rapaz chamado Saulo guardava as roupas, segurava ali as jaquetas, as túnicas daqueles que atiravam pedra. Era um sangue frio, era uma pessoa terrível. E ao olharmos para o mundo dos nossos dias, algumas pessoas nos colocam medo, né? De como podem ser sangue frio, de como podem ser sanguinários, de como podem não dar valor à vida, de não poupar inocentes. Algumas pessoas são de dar medo, não é mesmo? Pois é, ódio no olhar, ódio na vida. Mas Deus não conhece esse medo. Deus, ele visita pessoas e mostra quem ele é. Quando
a luz aparece e a voz chega aos ouvidos de Saulo, Deus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui, Saulo, que era um destemido, encontrou alguém que era mais forte que ele. Que glória, né? Que confronto. E assim será com todos os poderosos do passado, do presente e do futuro. Todos que se encontrarem com Deus encontrarão alguém mais forte do que eles. Irmãos e irmãs, esse é o Deus que nós servimos. Nós não precisamos temer. Amém? Não precisamos ter medo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou assim: não fomos apresentados ainda devidamente? Quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus. Daquele dia em diante, o mundo de Saulo vira de cabeça para baixo. E tudo o que ele acreditava vai ter que ser reconfigurado, ressignificado a partir da fé do Jesus que se revelou a ele. Irmãos e irmãs, a nossa oração neste dia é que todos os homens e mulheres, os bravos, os nervosos, os estudados, os mansinhos, os calmos, os ignorantes, todos, homens e mulheres, tenham um encontro com este que é mais forte do que qualquer outro ser. Receba esta palavra de encorajamento, o Deus que eu e você servimos. Ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, e ninguém pode permanecer diante dele com orgulho, com arrogância, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ao orarmos hoje, além de pedirmos as bênçãos que sempre pedimos sobre esta comunidade, de direção, de alívio, de conforto, vamos clamar para que o Senhor derrame da sua salvação sobre o nosso mundo. Há alguns homens petulantes, poderosos, de dura cerviz, que estão precisando ter um encontro com esse Jesus. Deus quer mudar a vida deles e através da vida deles, Deus quer mudar o mundo. Quando Jesus fala com Saulo, ele fala assim: eu vou te mostrar o quanto importa padecer por meu nome. E aquele que fazia com que pessoas padecessem por causa da sua religiosidade morta, agora está sofrendo por Cristo e vendo milagres acontecer, e isso enchia o coração dele de alegria. Deus transforma, você acredita nisso? Vamos orar por conversões e transformação. Em nome de Jesus, ore comigo. Deus querido, agradecemos ao Senhor por esta mensagem que o Senhor nos entrega na vida do apóstolo Paulo. A sua conversão, Senhor, é a prova de que nada é impossível para o Senhor que servimos. Venha com a tua bênção, venha com a tua provisão, trazer direção para a vida do teu povo. Nós nos sujeitamos a ti e recebemos de ti a tua bênção e a tua palavra. Pai de amor, Pai querido, abençoa cada um dos nossos ouvintes. E se alguém daqueles que está recebendo a palavra ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que o Senhor permita que os seus olhos espirituais e ouvidos espirituais sejam abertos e que esta fé salvadora possa transformar a vida, o coração e a história destes teus filhos. Abençoa assim a nossa geração. Em nome de Jesus, amém e amém. Seja abençoado. Forte abraço.